todas, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos receber a nossa querida Josiane Correia para conversar com a gente um pouquinho sobre linguagem simples aqui para a comunidade Arte da Conversa. Seja bem-vinda, Josiane, a palavra está com você. Nos prestigie com esse conhecimento maravilhoso e incrível que é a linguagem simples. Fique à vontade. Obrigada, Hilde. É uma honra estar participando aqui da comunidade Arte da Conversa e falar sobre linguagem simples. Eu sou servidora pública há 24 anos, atuo no Tribunal de Contas de Santa Catarina e hoje a minha missão principal é essa, ser uma agente de linguagem simples, transparência e inovação. Então, para mim é uma honra estar aqui na Arte da Conversa, queria agradecer o convite, em teu nome, e o da Carol, e a toda a equipe do Arte da Conversa. Hoje também estou aqui com a Márcia Ditzel, que está aqui conosco, e vai participar aqui conosco da nossa apresentação. Márcia, quer dar um oizinho, só para cumprimentar o pessoal? Bom dia, obrigada pelo convite, Josi, pela tua generosidade em partilhar aí. Vamos ver o que é essa linguagem simples. Obrigada, querida. Então, essa apresentação que nós vamos fazer hoje, que eu estou fazendo, que vai ficar disponível no canal do YouTube da Arte da Conversa, ela é baseada numa apresentação que eu e a Patrícia Redel, que é jornalista da Câmara dos Deputados, fizemos no Conexton, que é uma maratona de inovação da Rede Conexão Rio de Janeiro. Essa apresentação serviu de base para outra oficina que nós realizamos na Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública, em agosto. E o resumo dessa apresentação é essa tela que vocês estão vendo, que foi feita pelo Sidan, o Rafa, o resumo lá no Conexton. Depois foi complementado, né, com alguns detalhes, que é uma oficina, né, sobre linguagem simples, uma jornada pelo direito de entender. Na Semana de Inovação, nós reunimos uma turma, que é esse bonde aqui, o bonde da linguagem simples, né, que está aqui, eu estou ali dirigindo o bonde, logo atrás de mim temos a Patrícia Redel, a Márcia ali também participou, o Bruno Baranda, a Eliane, a Monique, a Michele, a Ina Ronda, a Isis, o Paulo Alcântara e o Sidan. Então, nós levamos esse bonde com mais outras inovações para a Semana de Inovação. E a gente vai contar um pouquinho, então, sobre a linguagem simples, eu e a Márcia. A pergunta é, qual a maior distância entre duas pessoas? É para vocês refletirem, quem estiver nos assistindo, para refletir qual é a maior distância. Quais são as necessidades das pessoas? O que as pessoas precisam? O que elas desejam? E na comunicação, então, para algumas pessoas a maior distância é a falta de comunicação, é o silêncio. É uma comunicação incompleta, é uma comunicação que não leva em consideração a necessidade do outro ou até mesmo as próprias necessidades. Isso vai gerar o quê? O mal-entendido. O mal-entendido é a maior distância entre as pessoas. E é o que gera os conflitos. É o que gera a falta de habilidade para resolver determinados problemas, porque a pessoa não recebe a informação de forma adequada e ela não sabe como agir. E quando a pessoa não sabe como agir, ela tem medo, ela tem insegurança. Então, o mal-entendido acaba afastando as pessoas. E como o setor público se comunica? Então, eu vou contar uma historinha aqui para vocês sobre isso, tá? Sobre como o setor público se comunica. Diz a lenda que Rui Barbosa
Ao chegar em casa, ouvi um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou ao ver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe: "Ó bucéfalo anacrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo vil e sorrateiro que profanares o recôncavo da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada." E o ladrão, confuso, diz: "Doutor, eu levo ou eu deixo os patos?" Quantas vezes as pessoas, né, Márcia? Quantas vezes as pessoas, o cidadão, a cidadã, chegam diante do poder público de uma informação, de um comunicado, de uma propaganda, de uma sentença, e não sabem se deixam ou se levam os patos, ou se cumprem ou não cumprem, se tem ou não tem o direito. Então, a linguagem pública é uma linguagem que leva em consideração o burocratês, que é feita na forma do burocratês, do legalês, do juridiquês, que é uma linguagem excessivamente técnica, com palavras que não são conhecidas, na ordem direta, com uso de entrevírgulas, que não começa pelo mais importante. Aqui um outro exemplo, que é muito comum para fechar ofícios e memorandos, que são comunicações do poder público. O memorando é uma comunicação interna entre as unidades, e ofício é quando um órgão se comunica com outro órgão público. Aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Senhoria as nossas expressões da mais alta consideração e apreço. Primeiro, você não sabe quem é o sujeito, né? Aproveitamos. Ensejo, uma palavra que não é comum. Vossa Senhoria, que é para dar aquele ar assim de autoridade, né? De respeito, mas que ficaria numa linguagem, às vezes, você só usar senhor, senhora, seria muito mais compreensível. E palavras que, às vezes, não são necessárias, né? Encaminhe o acusado ao ergástulo público, disse o juiz. Isso foi uma ordem que o juiz determinou, só que as pessoas levaram 3 dias para cumprir, ou seja, para levar o acusado para a prisão, até descobrir. Hoje, até que com o Google é mais rápido, né? E quem é o público, então? A maior parte do público que vai receber a nossa formação são as pessoas. E hoje, a população brasileira de 15 a 64 anos, segundo o indicador de alfabetismo funcional da Fundação Paulo Montenegro, essa população, apenas 12% dessa população é proficiente, ou seja, entende textos complexos. 30% é analfabeto funcional, ou seja, não sabe ler ou escrever, ou tem um alfabetismo, um letramento rudimentar. Então, a pessoa não consegue nem entender texto simples. E daí, às vezes, as pessoas brincam: "Ah, você entendeu ou quer que eu desenhe?" Não, realmente, tem horas que é preciso desenhar, porque com o desenho as pessoas vão compreender melhor essa informação. E daí é que entra a grande importância do pensamento visual, da arte. Porque, por exemplo, se eu fizer assim,
ou se colocar como a Márcia colocou ali o emoji do coraçãozinho, é um desenho fundamental. Ou essas carinhas que eu coloquei aqui, para identificar quem tem proficiência e quem não tem proficiência, e quem está no meio. Nós, em muitos momentos, vamos estar, a maior parte de nós vamos estar aqui no meio, porque a gente não é proficiente em tudo, né? Então, aí que entra a importância, né, Hilde, da arte da conversa, que é do desenho. Agora, se eu fizer assim, vocês entendem o que é? Quem está aí nas redes, conhece, sabe que isso aqui é uma forma de fazer coração lá para os coreanos e coreanas. Mas, então, vamos lá. Obrigada, querida. Então, outro dado. Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, avaliou uma amostra de 2 milhões de estudantes do primeiro ano do ensino médio, de escolas públicas e privadas, só 2% dos estudantes têm nível máximo de compreensão textual, ou seja, compreendem textos extensos, entendem conceitos abstratos e distinguem fatos de opiniões implícitas, e conseguem fazer inferências a partir de informações apresentadas. Então, o que é a linguagem simples? A linguagem simples é uma causa social, é um movimento e uma técnica de comunicação para tornar os textos acessíveis e fáceis de ler e entender. O movimento Plain Language defende o direito das pessoas a entenderem, por isso que é a jornada pelo direito de entender. Hoje está presente em mais de 50 países, e aqui no Brasil nós temos a Rede de Linguagem Simples Brasil, que todos e todas estão convidados a ingressarem. Depois a gente vai colocar aqui o link para vocês entrarem. Aqui é um mapa, né, feito pelo Laboratório de Inovação do Setor Público de Portugal, que trata sobre a linguagem simples no mundo. Lá eles usam linguagem clara. Nos Estados Unidos, plain language, ou nos países de língua inglesa, plain language. Nos países de língua espanhola, linguaje claro. Aqui no Brasil, esse movimento adotou linguagem simples, um primeiro momento pela tradução, né, do plain language, que plain é simples, mas também por uma questão de ação afirmativa, de enfrentamento do racismo estrutural, que essa expressão clara, claro e escuro remete por uma questão negativa, como se escuro fosse ruim e claro fosse bom, quando, na verdade, o que a gente quer é uma linguagem simples que as pessoas compreendam. E o racismo não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Então, aqui, o que é a linguagem simples? Então, a linguagem simples, uma comunicação está em linguagem simples quando o texto, a estrutura e o design, o layout, estão tão acessíveis que a pessoa encontra rapidamente o que procura, entende imediatamente o conteúdo que encontra e usa facilmente a informação dentro do contexto. Hoje a gente vive um mundo de informações usadas fora do contexto para induzir as pessoas a erro. E a gente não pode permitir, nosso papel é fazer com que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. Elas vão assinar um contrato de empréstimo e elas sabem qual é o juro que elas vão pagar. Vão fazer um consórcio, elas entendam como que aquele contrato vai ser feito, um contrato de locação. No serviço público, elas vão solicitar um benefício, elas querem saber quanto tempo vai levar, como que vai ser feito, né? Se elas estão recebendo uma sentença porque elas descumpriram alguma lei, qual vai ser a sanção que elas vão receber? O que isso significa, né? E assim por diante. Então, geralmente, a informação pública, mesmo que não seja no setor público, mas para o público, ela vai indicar um passo a passo. Ela vai levar a pessoa a agir, a fazer uma ação. Então, eu trouxe aqui esse conceito, que é da Federação Internacional de Linguagem Simples. E o que não é? O que não é linguagem simples? A linguagem simples, ela não é simplória, não quer dizer que você vai ter um texto
menos técnico, um texto que fora da gramática do idioma português, que vai ser cheio de gírias. Claro que em alguns momentos, se você estiver falando numa rede social, dependendo da plataforma onde vai ser transmitida a informação, você vai ter menos ou mais rigor no que diz respeito à formalidade. Mas simples não é simplório. Também não é incompleto. Você tem que trazer todas as informações que são essenciais para que a pessoa exerça o direito. Lembrem, a pessoa tem que encontrar a informação, compreender a informação e saber como agir com aquela informação. E também a informação não é fácil de fazer. É um trabalho. Ela não é simples. A tarefa de simplificar não é simples. Ou como diz Thiago de Mello, escrever e falar é difícil? É fácil. O difícil é escrever e falar fácil. Então, não é fácil de fazer. Daí eu trago aqui a frase que a nossa Heloísa Fischer, que é uma das grandes expoentes da linguagem simples, ela mandou bordar. Eu demoro escrevendo para você ler rápido. Então, escrever em linguagem simples é um ato de cidadania. É um ato de respeito ao outro. Vou usar uma expressão não muito comum, mas que é alteridade. É você levar em consideração a necessidade da outra pessoa, é empatia. Então, linguagem, eu demoro escrevendo para você ler rápido. E a Márcia também demora escrevendo para que eu leia rápido. A Hilde demora escrevendo e desenhando, a Márcia também, para que eu entenda melhor. Então, é um ciclo virtuoso. E sempre lembrando que acessável nem sempre é acessível. Pense, se você tem algum tipo de dificuldade, ou uma pessoa tem algum tipo de dificuldade de locomoção, né? Às vezes, por exemplo, eu não necessariamente permanente, como é o caso do desenho, que é um cadeirante ou uma cadeirante. Às vezes, você está com o ciático pegando, ou às vezes, você está carregando teus filhos, teus sobrinhos, ou no meu caso, meu sobrinho neto, e você precisa ter mais mobilidade. Imagina você entrar num prédio público e não ter uma rampa. Você ter que subir uma escada, não ter um elevador. É a mesma coisa. Quando eu entro numa plataforma pública digital, ou quando eu recebo um documento público e que ele não está escrito em linguagem simples, é como se ele não vai ser tão acessível. E ele vai, para as pessoas que têm dificuldade de compreensão, como aquelas que estão lá com analfabetas funcionais, ele vai impedir o acesso. E para as outras, todas as pessoas, mesmo os proficientes, ele vai dificultar. Porque a linguagem simples é uma rampa. Então, uma rampa sempre é mais fácil do que uma escada. Então, a linguagem simples, ela não facilita a vida apenas de quem tem a deficiência ou tem a dificuldade. Ela facilita a vida de todo mundo. E todo mundo ganha tempo. Então, quando você for escrever, lembre-se do custo do processamento mental das outras pessoas. Então, todo mundo sai ganhando. E outra coisa, quando você for escrever em linguagem simples, você lembre onde as pessoas leem. Onde as pessoas leem. 99,5%, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar de 2009 do IBGE, 99,5% da população acessa a internet em casa pelo celular. Em torno de 50% só acesso pelo celular, ou seja, a gente tem um universo de pessoas que não tem o mesmo tipo de privilégio. Quem tem desktop, laptop, é privilegiado. É privilegiado. 29% da população não tem nem internet, pessoal. Não tem nem acesso à internet, que é outro dado. Dos que têm acesso à internet, a maioria acessa pelo celular. Então, se você quer que a maior parte das pessoas entendam a informação, você encaminha pelo celular, né?
Aqui é uma questão de como as pessoas leem. Vocês sabem como as pessoas leem seu texto? Todo mundo entendeu aqui? O nosso cérebro ele vai reconhecer, quando a gente é alfabetizado, a gente vai reconhecer no Ocidente, as informações de uma forma. Ele vai ler. Então, mesmo que as letras estejam trocadas, a primeira e a última estando correta, você vai conseguir entender. E você vai ler aos pulos. A maior parte das pessoas lê aos pulos. Eu pego a primeira parte. Então, a gente imagina, vou escrever tudo na ordem linear, a pessoa vai entender. Não, tem que lembrar que as pessoas vão pular. Aqui é o mapa de calor de uma pesquisa feita pelo Jacob Nielsen, que escreveu as 10 heurísticas, que são as 10 diretrizes da usabilidade, que a pessoa lê aqui no Ocidente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, onde está em vermelho, nesse mapa de calor, é onde a pessoa vai colocar mais atenção. Olha, primeiro ela coloca nesse ponto, é chamada leitura em F. E ela vai saltando. Então, se você quer colocar a informação mais importante, onde que você vai colocar? Se você quer garantir, que você quer fisgar o teu leitor, fisgar a pessoa que você quer transmitir a informação, onde que você vai colocar a informação? Então, tudo é uma questão de tempo e esforço, sabe? A gente tem que pensar que tem pessoas que têm mais dificuldade, então a gente tem que facilitar a vida dessas pessoas, tem também o tempo de todo mundo sai ganhando, e tempo é dinheiro, né? E daí a gente vai ter tempo para fazer outras coisas, para aproveitar, para olhar o céu, para pegar o filho no colo, o sobrinho, para abraçar os amigos, para ter mais tempo. Outro aspecto... Ah, tem pergunta no chat? Pode falar, Yudi. O Ivan está perguntando onde que se concentra... onde se concentra esses 27%? Ele pergunta para entender se é um problema todo ou regional. Se todo ou se é regional. Então, ele perguntou onde se concentra. Saber qual ponto que me parece fundamental. Agora, eu não compreendi. Se concentra quem não tem internet? É os 27%. Ou os 30% que são analfabetos? Olha, a proficiência... Vamos lá. Essa pesquisa do IBGE, ela é nacional. Depois, se vocês entrarem lá no site do INAF, da pesquisa, né, do Índice de Alfabetismo Funcional, que depois eu vou disponibilizar na curadoria de linguagem simples, se você entrar, você vai ver por regiões no país, tá? Daí você vai poder fazer essa análise por país. Agora, a proficiência não é restrita a só pessoas que têm alto índice de escolaridade. A pessoa fez mestrado, doutorado, é proficiente? Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem apenas o ensino fundamental, mas teve um tipo de carga de leitura e de formação que essa pessoa vai ser proficiente, conforme a pesquisa. Tá? Não está diretamente relacionada aos anos de escolaridade. Tá? Então, ela é distribuída. Mas, realmente, quanto mais anos, na maior parte das vezes, quanto mais anos de escolaridade, e tem uma relação também com o nível socioeconômico, né? Se é essa... Eu não compreendi bem qual é o âmbito que o Ivan nos dois âmbitos, tanto de escolaridade quanto de região. Eu realmente, assim, não... É distribuído. Eu não... Assim, para te dizer se é no Nordeste ou no Sul, eu teria que entrar para verificar ali a pesquisa. Mas no que diz respeito à escolaridade, né, não necessariamente é quem tem doutorado, mestrado, tem pessoas que estão com essa formação e não têm proficiência, mas a maior parte das pessoas
que têm mais escolaridade têm mais proficiência. E daí isso também vai estar relacionado com os índices de educação nas regiões, né? Design jurídico e outro tópico. Não sei, Ivan, depois qualquer coisa, manda uma mensagem para ele, a gente pode trocar mais ideia. Design jurídico ou legal design. Esse é um outro movimento que também se relaciona à linguagem simples, que eu não vou me detalhar, só vou dar uma pincelada, que é uma forma de pensar a comunicação pública e resolver os problemas jurídicos complexos, levando em consideração as necessidades das pessoas. A Margaret Hagan, que é uma autora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, uma pesquisadora, que tem esse livro, Law by Design, que não é traduzido para português, mas que é de acesso. Ela trabalha muito com o uso do design, do desenho, do pensamento visual, para tentar resolver os problemas com foco efetivamente na necessidade das pessoas. Eu coloquei ali necessidades no conceito da humanidade, porque eu também levei em consideração o outro autor, que é o Don Norman, que é daquela Norman e Nielsen Group, que é um design que trabalha, tem um livro que chama Design do Dia a Dia, e que hoje ele reviu o conceito, que ele trabalhava com design com foco no humano, e hoje ele trabalha com foco na humanidade, porque a gente tem que sair daquela ideia que o homem é o centro e que a gente está fora, como se a gente estivesse fora do mundo, fora do planeta. Ou como diz o meu sobrinho, né? Meu sobrinho de 3 anos, o Miro. Meu sobrinho neto, eu estava conversando, brincando com ele como se fala, dinossauros. E ele agora está na fase que ele adora dinossauros. Ele estava muito feliz assim, com dinossauros. E daí eu disse assim, então, Miro, vamos... Tia Josi, né? Então, Miro, vamos ver o mundo em que os dinossauros vivem. Ele olhou assim para mim, Tia Josi, os dinossauros vivem nesse mundo. Eles são desse planeta. Acontece que eles já foram extintos. Então, assim, o Miro tem essa noção, claro, que a gente está nesse planeta. Então, quando a gente fala em humanidade, é humanidade no sentido de relação com os outros seres vivos. E o grande mal que a gente vive hoje é achar que a gente pode se afastar da natureza e dos outros seres vivos, e que nós, seres humanos, temos uma relação de hierarquia com os demais seres vivos, como se nós fôssemos melhores, né? Ou como diz George Orwell no livro A Revolução dos Bichos, que existem animais mais iguais que os outros. Então, na verdade, para ter igualdade, a gente tem que ser tratado de forma igual na medida da nossa dignidade. Então, por isso, é dignidade da humanidade que engloba o meio ambiente, sustentabilidade e outros conceitos. Então, para resolver problemas jurídicos complexos, que abrangem tudo isso, o design jurídico é uma abordagem transformadora, como é a linguagem simples. E uma decorrência do design jurídico é o direito visual, que vai usar técnicas como o pensamento visual, o desenho, ícones, para facilitar a linguagem. Então, primeiro você escreve em linguagem simples, utiliza as diretrizes da linguagem simples para escrever, e depois você utiliza os recursos do design e do direito visual, do design visual, para explicar melhor, porque a gente não tem como acessar todas as pessoas como a informação, porque cada um é diferente, mas umas pessoas têm pensamento visual, outras têm mais uma forma que pela oralidade, outras pessoas têm algum tipo de deficiência visual ou auditiva que vão precisar de outra forma de comunicação. Então,
Quando você tem um problema complexo e você usa uma abordagem do design, essa abordagem vai facilitar a resolução, porque você vai levar em consideração o design, que é fazer as coisas que as pessoas podem e querem usar, a tecnologia, que é aumentar a efetividade das ações das pessoas, e o direito, que é promover a justiça social e empoderar as pessoas. Outra abordagem do design thinking, né, do Tim Brown, é fazer o que é desejável para as pessoas, o que é tecnicamente possível e economicamente viável. Então, o design é essa abordagem. Então, quando vocês estiverem ali no meio daquele... Quando os 3 círculos se unem, na próxima apresentação vou colocar uma setinha, ali você tem a inovação. Então, o direito visual ele vai trabalhar com isso, com elementos visuais, com ícones, fluxogramas, gráficos, a questão do alinhamento, lembram? Da esquerda, alinhado à esquerda, de cima para baixo. Então, se estiver alinhado à esquerda, as pessoas vão entender melhor quando tiver numa interface, que é essa plataforma eletrônica, né? Onde você transmite a informação, os espaços em brancos entre os parágrafos, as cores, e nós temos aí usar algumas ferramentas, como o Word, o Canva, o PowerPoint, o Google Slides, que dão possibilidade de a gente melhorar a comunicação. Aqui eu trouxe só um exemplo do IRIS, do laboratório IRIS, que é um termo jurídico, é litisconsórcio passivo multitudinário, até para falar é difícil. E daí, quando a pessoa não sabe aquilo, se ganhou, se perdeu esse processo. Aqui também trouxe umas pesquisas assim para mostrar para vocês. Todo esse material vai estar disponível lá na curadoria, que para ver como que as pessoas leem as informações, né? Então, aqui no exemplo 5 da Big Academy, você tem ali a letra A, que é o texto tradicional, a letra B, que é com recursos de cores vibrantes, e a letra C com recursos de design mais limpo. Os recursos de design de forma mais limpa, mais clean, assim, para usar um termo em inglês, não, vou traduzir, estrangeirismo, mais limpo, as pessoas conseguem compreender mais nessa pesquisa, as pessoas que responderam essa pesquisa. Por isso que é sempre importante testar. Outra coisa que eu trouxe aqui é uma pesquisa que foi feita pelo grupo de pesquisa Visual, né, que é coordenado pelo Bernardo Azevedo, que foram feitas 2 pesquisas, uma com os juízes federais da Justiça Federal e outra com os juízes estaduais. E para eles, em média, 70% dos juízes são favoráveis ao visual, que em inglês é direito visual, né, no âmbito das peças processuais. E todos eles, a maior parte, quase 90%, entendem que o texto tem que ser objetivo. Então, primeiro, o que alguém que vai ler um texto, um juiz gosta de ler um texto? Objetivo. Aqui eu trouxe uma sentença, um exemplo do juiz Marco Bruno Clementino, que é da mandado de citação e intimação de penhora, da 6ª Vara da Justiça Federal, né? Que, se vocês colocarem aqui o QR Code, vocês vão utilizar esse material. Eu construí essa parte que eu estou falando do design, eu construí junto com meu amigo Paulo Alcântara, do TCA do Ceará. Nós fizemos essa parte juntos, para mostrar para vocês a importância do design thinking, e do design visual e do design legal. Aqui eu só estou passando, pessoal, porque está muito corrido. Uma curiosidade sobre esse mandado que você mostrou ali, tem um QR Code, e quando você clica no QR Code, aparece um vídeo do juiz falando, se comunicando com o executado, o que ele tem que fazer para ele não ficar nervoso e tal, mas que ele tem que resolver a situação dele, é muito bacana. Muito bom, obrigada por reforçar. Eu tenho uma sentença que é da juíza Michele, do Tribunal de Justiça do Maranhão, que depois eu vou... Até, Márcia, se tu conseguir aí, tiver na mão, quando tu for depois mostrar, porque aí com o uso do pensamento visual e do trabalho do Sidão ou Rafa, que também é do bonde da linguagem simples. Daí, se a Márcia tiver aí na mão para mostrar, Márcia. Então, vamos lá.
Então, entender a comunicação pública é um direito? Sim, é um direito. É um direito que está na Constituição de 1988, que garante o acesso à informação. Então, todas as ferramentas, tanto a linguagem simples, como o uso do design, do pensamento visual, instrumentalizam, são instrumentos para garantir o princípio da transparência, que é um dever que o Estado tem, que o poder público tem, de garantir que as pessoas compreendam como que está sendo feita a gestão pública, e só quem compreende consegue fiscalizar. Só é possível haver o chamado controle social, que as pessoas controlarem como o poder público está cumprindo seus deveres. Ele precisa que essa informação seja transmitida de forma simples, acessível, que as pessoas entendam, né? Então, nós temos tanto a Constituição quanto a Lei de Acesso à Informação, a Lei dos Direitos da pessoa usuária e do usuário de serviço público, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Governo Digital, enfim. Estamos agora, temos um programa de linguagem simples modelo, que é o do do município de São Paulo, que é o Programa Municipal de Linguagem Simples, que foi elaborado num trabalho inovador do Laboratório de Inovação 011 Lab, de São Paulo. E temos hoje políticas, né? Nós temos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça da Bahia, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, que tem uma comissão e um programa de linguagem simples, e no país vários órgãos públicos estão trabalhando com isso. E temos a Política Nacional, que está discutindo o projeto de lei, na verdade, que está discutindo a Política Nacional de Linguagem Simples para órgãos e entidades públicas da administração pública, tá? Então, a partir dessa política, eu e a Patrícia Redel fizemos esse checklist aqui, ou seja, a lista de checagem, com várias regras que a gente não vai ter, não cabe aqui dentro do tempo da nossa fala entrar nesses detalhes, mas, assim, a política que está disponível, né, e vai estar nessa curadoria que eu vou passar para vocês, ela fala sobre algumas regras. Primeiro lugar é organizar o texto pela informação mais importante, de forma esquemática, usando listas, tabelas, sempre escrever apenas uma ideia por parágrafo, escrever as informações necessárias com mínimo de palavras, escrever as palavras na voz ativa, né? A Josiane entregou o documento, e não o documento foi entregue por Josiane, escrever as frases na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né? Evitar frases intercaladas por verbos, evitar substantivar verbos, usar palavras comuns que todo mundo entenda, né? Não usar termos discriminatórios pejorativos, adotar uma linguagem inclusiva, dar visibilidade às mulheres, dar visibilidade às pessoas nos vários processos, usar sinônimos de termos técnicos e jargões, ou explicá-los, evitar palavras estrangeiras, né? Ou o samba do approach do Zé Cabaleiro, vem aprovar meu brunch, saiba que eu tenho approach na hora do lanche, eu entro de ferryboat. Então, assim, evitar, então, eu vou fazer uma call, não, é uma ligação, né, gente? Vou fazer um meeting, não, é uma reunião, e assim por diante. Escreva, então, o nome completo antes da sigla, se for repetir uma sigla, porque no poder público a gente tem uma sopa de letrinhas, né? Então, assim, eu dei uma passada em todos os meios, tá, pessoal? Na legislação, nas decisões, nos editais, garantir uma boa experiência para os usuários e usuários de serviço público. Aqui, essa é a curadoria, aqui está o QR Code, tá? Para que vocês acessem. Ela está em fase de construção. Por enquanto, eu estou colocando ali as informações por organização. A ideia é depois a gente evoluir para organizar melhor as informações, tá? E quem quiser colaborar, é só colocar seu material ali, seu nominho, e colaborar com a nossa curadoria, tá?
aqui eu ia dizer um intervalo, eu só queria passar aqui que eu não vou conseguir entrar em todas essas técnicas, que é o nosso, os exemplos, eu só queria trazer aqui para vocês um exemplo que eu e a Patrícia, nós fizemos um evento lá na Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, de capacitação, que a Eliane Dias, que também é do Bonde, nos convidou, do Bonde de Linguagem Simples, uma grande incentivadora da linguagem simples, e nós levamos para exercício esse edital, que é um parágrafo. Isso aqui é um parágrafo, tá? Que é uma chamada. Qual é a finalidade? Isso aqui é um processo seletivo simplificado, que é uma chamada para professores e educadores para o Pró-Jovem Campo, que é um programa que está dentro da Política Nacional de Inclusão de Jovens, tá? Pró-Jovem Campo Saberes da Terra. Esse era o edital. Então, nós utilizamos as técnicas, essas que em outro momento, quem sabe, a gente vai poder explicitar mais, para facilitar, que é aquilo que eu falei para vocês, começar pelo mais importante. Então, antes, o Pró-Jovem estava ali no meio do texto, né? Que é o Pró-Jovem, melhor não, o processo seletivo. Então, a gente começou. Quem é que vai... O que é, né? O processo seletivo. Então, tem que estar no primeiro parágrafo. Quem é que está chamando? É a Secretaria de Estado da Educação. Para quê? Para formar um cadastro reserva para o programa Pró-Jovem. Em quais funções? Daí nós usamos essa organização em tópicos, né, usando esse marcador de tópico, as bolinhas ali, para identificar que são professores do ensino fundamental, de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Professor de qualificação social e profissional, tradutor e intérprete de Libras, educador. Explicamos qual é o público atendido, qual é o contrato de trabalho, e lá no final a base legal, e que não precisa citar toda a legislação, e quando foi publicada, só dessa forma as pessoas já vão conseguir ter acesso, saber qual foi a legislação, né? Então, eu trouxe isso aqui como exemplo para vocês verem como que a gente faz o trabalho com a linguagem simples. As palavras, adquirir, comprar, objetivar e tentar, pretender, requerer, pedir, expedir, mandar, que eu queria trazer para vocês, que é uma forma de transformar a comunicação do Poder Judiciário, é uma sentença numa ação civil pública, né, que tem com efeito para toda a comunidade de Presidente Dutra, lá no Maranhão, né, com a juíza Michele, que é a juíza desse caso, e que foi com a arte do Cidan, o Rafa. Então, ele organizou a informação. Qual é o objetivo, qual é o contexto, qual é o embasamento que suporta a decisão, e, final, qual é a decisão, né? Que o município de Presidente Dutra tem 180 dias para elaborar um cronograma de implantação da política, ou para implantar, né? Vamos jogar aqui mais uma linguagem simples, que é o uso do verbo não substantivado, que é usar ele não nominalizado, né? Usar o verbo na sua forma, que é implantar a política de resíduos sólidos, efetuar a remoção adequada dos resíduos sólidos do atual lixão e realizar a reparação da área degradada. Pessoal, esse foi como é que é? Menu degustação, tá? A linguagem simples é muito ampla, eu gostaria de tratar de mais assuntos. Eu queria agora passar a palavra para a Márcia, para ela mostrar os casos em que houve aplicação, né, que tem do TCA do Ceará, que teve o trabalho que nós fizemos lá no Tribunal de Contas de Santa Catarina, na página da ouvidoria. Nós tínhamos uma página de texto corrido, com vários scrolls, daí que nós usamos a linguagem simples, os ícones, para melhorar, e usamos aqui, ó, como que foi feito no celular, usando os símbolos para as pessoas fazerem denúncias, reclamações, sugestões, elogios, e daí usamos a linguagem simples. Então, eu vou parar aqui a minha apresentação. Depois eu volto para mostrar quem... peraí. Stop. Não vai no stop. Agora vai. Para daí a Márcia poder falar um pouquinho. Márcia, querida. Então, vamos lá, muito bom, né? Sempre te ouvir aí, você e a Patrícia mandaram muito bem aí nessa aula, eu me inspiro, uso muito desse material também, para disseminar, espalhar a palavra aí, né? O judiciário, então, como a gente sabe,
dentre os poderes, né? Os órgãos públicos talvez seja o mais hierarquizado, e eu costumo dizer, né, que a gente afasta as pessoas pela nossa arquitetura, né, tudo é muito formal, mármores e tudo, a gente afasta pelas nossas vestes e a gente afasta pela nossa linguagem. Então, isso que você falou, né, faz muito sentido. E não é só, é bom a gente ter isso em mente, assim, né, que a linguagem simples, ela democratiza, né, a nossa comunicação com o jurisdicionado, que são as pessoas que procuram a justiça, porque ela tira aquele juridiquês, né, que a gente chama. Então, isso afasta muito, as pessoas não sabem se elas ganharam ação, né, é para levar o pato ou não, né? Então, a gente realmente fica sem saber, e às vezes dentro da própria secretaria, né, da vara, porque nem todo mundo é formado em direito, né? Então, a gente também, dentro da instituição, tem essa dificuldade. E o que eu gosto de falar é que quando a gente pensa em linguagem simples, a gente não está falando só sobre os vulneráveis. Mas se a gente pensar neles, a gente vai resolver o problema de todo mundo. Mas veja bem, que um físico nuclear, PhD, prêmio Nobel, ele também não entende o que a gente fala, né, na justiça. Então, ele não sabe, ele recebe um mandado para ser testemunha, ele já fica apavorado, achando que ele fez alguma coisa errada, né? Então, as coisas são, né, são assim mesmo. Então, a gente está nesse movimento aí no judiciário, levando o bonde também, e espalhando, e a gente está vencendo algumas barreiras mesmo, né? Então, isso que está sendo muito legal, e eu queria mostrar, então, alguns trabalhos que a gente fez, eu vou compartilhar. Sim. Peraí, como é que eu sou? Deixa eu te passar o acesso aqui, querida, só um minutinho. Eu venho aqui em participantes, né? Vocês estão juntas. Sim! Me largaram aqui. Vem com a gente. Vem. Legal. Tá, o primeiro trabalho que a gente fez, vou compartilhar este aqui. Cadê o modo? Não está no modo apresentação, né? Foi sobre contratos, né? Uhum. Foi sobre contratos. Pode ver que a gente tinha um contrato assim super chatíssimo, né? Deixa eu ver. Um contrato que tinha muitas. Eita, bloqueando a mídia. Habilitar. Era um contrato cheio de palavrórios aí e faltavam informações importantes. Então, o nosso horário de expediente, por exemplo, é das 11 às 19. E em nenhum momento falava isso. As pessoas apareciam sábado de manhã, terça às 8 da manhã, daí lá ia ter que alguém abrir a justiça lá, a porta para receber a mercadoria que ela compra, né? Então, e tinha um monte de letra da lei e tudo. Então, a gente começou por aí, a gente fez essa oficina, e simplificou, e a gente sempre procura chamar as pessoas da sociedade mesmo. Então, tinham duas empresas que tinham contratos ativos, e elas sugeriram, diziam que incomodavam, e a gente chegou nessa carta-contrato aí, super simplificada, sem a letra da lei, né, e com as informações importantes e essenciais, e a gente fez junto uma folha de rosto, ó, para a pessoa saber quem ia entregar, saber com quem falava, que horas, o que era para entregar, porque, entendeu? Tudo isso era confuso, as pessoas não sabiam, era 10 armários, mas hoje entrego 2, não dizia ali no dia. Então, agora está super certinho, o valor, tudo, né? Questão de segurança também. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. E o outro, que foi super bacana também, eu vou ter que... Deixa eu ver aqui, esse aqui é dos contratos, foi a nossa cartilha. Então, isso foi um trabalho super bacana também que a gente fez, e foi uma cartilha de tradução. Então, a gente usou linguagem simples, usou o Visual Law, né, para fazer uma cartilha, foi em parceria com a Justiça Federal de Minas, um termo de cooperação que a gente tem também,
gente está fazendo bastante coisa junto e dando esses cursos juntos. Ela traduz, né? Ela traduz os termos de juridiquês, ó. Então, ela começa contando uma história, né? Começa contando uma historinha lá, que a Lúcia é uma jovem mãe que foi abandonada e tal, então que ela compareceu, e a ideia é que essa história vai se prolongando. E essa cartilha, a gente fez ela como se fosse um Waze, uma Wikipedia, assim, que todo mundo pode colaborar e contribuir com novos termos. Então, a gente partiu de 12 verbetes principais, para explicar, né, o que é decisão inicial, assim, né, e o que é, daí, sabe, ó, como que está, né, está tudo correto? Sim, o processo será enviado para o réu responder sobre o pedido. Não, o juiz pedirá para incluir a documentação faltante, daí está tudo correto, o documento foi entregue, e, então essa é a decisão inicial, né. E deixa eu ver aqui outros. E assim, a gente teve relatos de pessoas que receberam, porque o que a gente fez? A gente fez focado em direito previdenciário, que é onde tem o acesso maior com a população dentro da Justiça Federal, porque na Justiça Federal geralmente são empresas, né? Órgãos públicos e tudo. Então, mas no previdenciário, a gente se conecta mais com a população e existem as ações do juizado especial que você não precisa de advogado. Então, quando a pessoa entra com a ação, quando ela recebe a confirmação do protocolo, ela já recebe essa cartilha, que existe impresso, a gente fez de propósito, né? Embora tenha a questão de sustentabilidade, mas pensando nesse público, a gente imprimiu também para distribuir e tem a versão online. E tem relatos de pessoas que choraram, assim, que agora eu entendi o que está acontecendo no meu processo, né? Então, isso é muito bonito. Estagiários que estão no começo do curso ou que não são do direito, que também, agora eu entendi processo civil, porque a gente vai explicando todo o roteiro, né? O que é, ó, então a gente faz, ó, ali todo o ciclo, né, do processo e tal, e daí deixa claro, ó, isso aqui não é exatamente o que vai acontecer no teu processo, né, porque, né, não é tão redondo, para não criar expectativa, mas é como as coisas devem andar e o que significa cada palavra que a gente se fala, porque, por exemplo, conclusão, quando você fala para a parte, né, no balcão que o processo está concluído, ela pensa que, então acabou, mas não, só está para o juiz tomar a decisão, né, decidir alguma coisa. Quando a gente fala, o juiz incompetente, daí a gente ouve, né, eu sabia, por isso que meu processo... Quem não tem competência não se estabeleça. É isso aí, eu já ouvi real isso, Josi, né, então... já ouvi o mandado de piora também, já ouvi muita coisa, assim, né? Que as pessoas realmente precisam entender o que está acontecendo, é o que a Josi falou lá no comecinho. Eu preciso ler, eu preciso entender e preciso tomar uma decisão. São as normas que regem o nosso dia a dia no serviço público. Então, não é porque existe a figura do advogado que o Poder Judiciário se exime de se comunicar de uma forma simples, clara, objetiva, né? Márcia, só uma observação aqui, ó. Nesse exemplo, pessoal, só para citar. Em caso de urgência, olha só a proximidade, o poder público acolhe. Em caso de urgência, você pode pedir uma liminar, tutela antecipada, a qualquer momento do processo. Para isso, o autor deve possuir documentos que comprovem seu direito e demonstrar o risco de prejuízo na demora da entrega do pedido. Então, tudo ordem direta, o que ele tem que fazer. Lá explicou o que é a liminar, a tutela antecipada, que é uma ordem do juiz que antecipa uma parte do pedido antes do fim do processo. Sensacional esse material, né? Sensacional, Marcinha. E aqui a gente explica, ó, vai para um vídeo se a pessoa quiser também acessar. Então, assim, é uma das coisas mais valiosas que a gente produziu, né, até agora em termos de linguagem simples e do que eu me orgulho muito. E a gente já fez também a termação, né? A gente já fez a termação, que significa... O termo é horrível, mas é o que está na lei, a gente não consegue traduzir isso, mas é você transformar a reclamação verbal, oral da pessoa numa petição. E antes esse formulário, né, esse questionário que a pessoa tinha que
pedi, ela era todo na terceira pessoa, como se fosse um advogado. Foi feito há 20 anos atrás, e 20 anos passados, e foi feito pensando num processo com um advogado. Então, ela é muito ruim, sabe? Porque hoje a pessoa pode, né, Márcia? É porque, só para fazer o termo, o que é colocar a termo? Reduzir a termo. Que é pegar algo que é oral, verbal, e colocar no papel. Então, aquele termo é no termo que expressa a que estava a oralidade. E aí, aqui, né, Márcia, na oficina que a gente fez lá na ENAP, nós criamos um Canva, né? Esse Canva, que foi um protótipo, eu, o Bruno Baranda e o Paulo Alcântara, nós fizemos um protótipo de um Canvas. O Canvas é um quadro que é da área de gestão, que tem várias observações, basicamente sobre o que, quando, como, onde, por quê, para orientar visualmente numa folha o que agir. E daí, a Márcia, que também está na nossa oficina, né, do Bonde da Linguagem Simples, pegou o Canvas e aplicou aí, né, na oficina, como teste do nosso Canvas. Noutra aula a gente pode trazer. Aqui um mandado, né? Um mandado chato, né? Aqui um mandado chato, e depois no que ele virou, né? Esse aqui, ó, é outra história, né? E tudo isso está sendo tímido, assim, na verdade, porque a gente tem que colocar isso no EPROC, né? No nosso processo judicial eletrônico. Então, ele não aceita muitos recursos, mas isso, por exemplo, já dá. E você pode fazer visual law sem imagem? Pode. Você pode fazer visual law sem cores? Pode. Né? O que importa? A simplificação da linguagem e a estrutura do documento. Com isso, a gente já consegue fazer. Porque até o termo de visual law, ele não significa que é o direito visual porque tem imagem. É no sentido, a tradução dele inicial, né? Não sei se você sabe, assim, mas era visualization, information visualization. Então, a visualização da informação. Não é porque é visual, porque tem desenhinho, que às vezes a pessoa entende errado, né? Porque se você cometer os mesmos erros de antes, você vai estar só falando juridiquês desenhadinho e colorido, né? Então, não vai mudar muito. Então, a estrutura do documento e a linguagem é o principal, e se a gente conseguir inserir algum recurso, que pode ser o storyboard, pode ser uma linha do tempo, pode ser o QR Code mesmo ali, né? Não precisa encher de informação. Então, a gente está colocando isso, né? Mudando essa mentalidade, que aqui, ó, é um documento limpo, tem uma imagenzinha aqui, que nem precisaria, né? Mas ela vem. Isso aqui foi feito numa turma, ó, uma turma de alunos, eram juízes, a maioria eram juízes dessa mesa aqui que fez esse mandado, então isso foi bacana. E daí o que a gente corrigiu aqui, a gente, né, deu uma sugestão que aqui, em vez desse símbolo da internet aqui, eles colocassem um QR Code para que, quando a pessoa recebesse um e-mail físico, né, o mandado geralmente é no papel, ela, se quiser, ela pode já só clicar ali e vai para essas informações lá da consulta processual. Só complementando sensacional essa tua observação, Márcia, porque geralmente, né, tem essa confusão que é desenhar. Claro que aqueles recursos ali de visuais ajudam, mas o recurso visual é você separar por quadro, você organizar em colunas, né? Ou você usar essas cores diferentes para fazer esse sombreamento, e tudo recurso que você tem no Word. Exato. Né? Em documentos que você não precisa ser um expert em design para fazer, que é só você fazer uma arquitetura da informação, né? E para isso, voltando lá aquele exemplo que eu dei da sentença, note que só o parágrafo do jeito que estava, que era em bloco, você só colocar um parágrafo introdutório, separar os itens em tópicos, os assuntos diferentes dentro do parágrafo, já usar os marcadores de tópico também você já orienta, né? Então, muito
muito importante essas tuas observações. Então, queres mostrar mais uma peça, Márcia? É aqui a nossa termação, né, que eu falei. Aqui eu não nem é completa. Mas, ó, para ter uma ideia, tem outro modelo que aqui, por exemplo, são declarações. Essa petição, essa atermação, esse termo que vira uma petição, ela vinha acompanhada de várias declarações, e a gente colocou tudo na mesma peça. Então, por exemplo, aceita receber intimações por WhatsApp, era um negócio considerando blá, 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 eu, fulano de tal, declaro que eu aceito receber intimações pelo WhatsApp, e daí que o juiz pode revogar, que eu posso revogar a qualquer momento, que eu posso desistir. Então, assim, a gente só fez isso aqui. Aceito receber, sim ou não, posso desistir. E a única coisa que tem o símbolozinho do WhatsApp, né, no de verdade, lá que já está rodando. Então, olha, tá muito assim, ó, meu pedido foi negado pelo INSS, eu não concordo com o que o médico disse, porque tem um modelo onde a pessoa encontra o benefício lá no comunicado, no número do benefício lá no comunicado do INSS, para a pessoa saber, igual a conta de luz, né? Então, ó, entendi, nunca entrei com ação, a pessoa só preenche X e isso vira uma petição depois, ó, tá muito... antes eram uns termos super difíceis que eu tive dificuldade quando eu estava facilitando a oficina, porque eu também não estava entendendo. Então, sensacional. Ficou muito simples. Sensacional. Obrigada, pessoal, de mostrar. Porque a gente, o bom é mostrar como que está sendo feito, né? Como que está sendo feito e esse trabalho colaborativo. Porque assim, pessoal, a gente, eu li ontem no Instagram, né? A gente não tem que disputar espaço, a gente tem que chegar nos lugares e abrir espaço. Sempre que você tiver uma atividade que você possa fazer de forma compartilhada e que você possa, claro, sempre como diz agora esqueci, o Austin Kleon, que tem o livro Roube como um Artista, né? A gente tem que aproveitar as sabedorias, porque e unir, você traz as fontes. Então, esse trabalho que a gente está apresentando agora, eu e a Márcia, é fruto de muitas mãos, sabe? De quem veio antes, da Heloísa Fischer, de todo o movimento, né, de plain language, né, como os autores anteriores, mas aqui no Brasil, a Heloísa Fischer, a Mari, lá do 011 Lab, a Isabel, lá do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, né, que tem um trabalho maravilhoso, a Patrícia Redel, da Câmara dos Deputados, né, que trabalhou comigo, o Paulo Alcântara, lá do TCE do Ceará, a Márcia, que está fazendo esse trabalho lindo lá na Justiça Federal, né, a questão, a Carol e a Ilde, toda a equipe da Arte de Conversa, que estão trabalhando, esse trabalho é para melhorar a comunicação pública, e quando a gente atua de forma juntos e juntas, a gente ajuda as pessoas a melhorarem, né? Então, eu gostei muito dos exemplos. Eu queria só voltar aqui a transmitir, só para passar mais uma vez como se diz, a curadoria, e só falando uma coisa, né, que foi o trabalho que a Márcia falou e que a gente tem feito no Bonde, é o seguinte, e a gente tem essa metodologia que também foi inspirada no trabalho feito junto com o TCE do Ceará e com o IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, que são os grupos de simplificação. Porque tem o exercício que é individual, de a gente escrever, mas tem esse trabalho, quando você está dentro de uma organização, que pode ser pública ou privada, que é você envolver um grupo de pessoas especialistas do assunto, que são aquelas pessoas técnicas, que conhecem o assunto. Envolver as pessoas que sabem, que têm mais domínio do idioma, da língua, linguistas, jornalistas, pessoas que têm o ofício de escrever no dia a dia, e outras pessoas de outras áreas, porque a gente vai ter jargão jurídico, não jargão técnico, no mundo jurídico, no jornalismo, no economês, vamos ter
tecnologia da informação, meu Deus, quem já conversou com o pessoal de TI? Eles não se dão conta, mas tem horas que a gente fica assim, não consegue entender, né? Então, a ideia é que as organizações criem grupos, criem núcleos de linguagem simples e pensamento visual. E contem conosco, contem com o bonde da linguagem simples, contem com a arte da conversa, né? Vou deixar para vocês aqui o QR Code da curadoria, ali tem os dados, as informações. Depois, Márcia, eu vou pedir para que você coloque um pouco desses teus materiais lá na nossa curadoria, para a gente divulgar para o pessoal. E aqui, pessoal, só queria falar mais uma coisa sobre essa página do Tribunal de Contas. Isso aqui nós fizemos testando, a gente não conseguiu fazer todo aquele teste de usabilidade, mas como diz Steve Krug, que tem um livro sobre Não Me Faça Pensar, qualquer teste é melhor que teste algum. Isso quer dizer, ouça as pessoas para quem você está mandando informação. Faça teste. Nós fizemos testes, estamos testando a página da ouvidoria lá do Tribunal de Contas, né? Se vocês quiserem mandar alguma informação lá para o Tribunal de Contas, lá a gente tem o linguagemsimples@tce.sc.gov.br, só para mostrar que aqui, tudo isso aqui foi feito para melhorar a página da ouvidoria para que as pessoas se comunicassem, e realmente está funcionando, porque a gente está recebendo mais comunicações, e, por outro lado, as pessoas também se manifestaram que conseguiram, 100% das pessoas que responderam uma pesquisa que nós fizemos sobre a página, que conheciam a página anterior, consideraram que a página ficou muito melhor depois, ficou bem melhor depois com o uso da linguagem simples e do design, né, do Visual, né? Aqui, pessoal, deixa eu só voltar, que eu não estou conseguindo voltar aqui. Espera aí, para ver onde estava. Aqui, eu quero ver onde está a curadoria para eu passar para vocês. Que é um material maravilhoso do TCE do Ceará, né, lá do Paulo Alcântara, que eles mudaram um documento de solicitação de cópia de documentos, que foi feito dentro desse grupo de simplificação, que era um texto assim, né, em Word, lá na página, e virou esse documento aqui. Aqui são o material do Ailde, essa querida que organizou tudo isso, como eu disse, e dizer que a gente está disponível. E eu me sinto à vontade de falar em nome do bonde também, né, Márcia? A Patrícia, o Paulo, o Sidan, a Eliane, a Michele, não quero esquecer ninguém, a Ina, a Isis, né? Ai, que legal. Obrigada, Josi. Obrigada, Márcia, por compartilhar essa metodologia tão importante de uma forma fácil, objetiva, simples e inclusiva, né? Tudo a ver com a mensagem no método Arte da Conversa, e a linguagem simples faz parte da jornada do supercomunicador, né? São tantas aplicações para a linguagem simples, seja para palestrantes, treinadores, profissionais do direito, da saúde, servidores públicos, que podem dar uma roupagem para atender a nossa comunidade e a realidade de hoje, que é simplificar, né? Onde não cabe mais uma linguagem que não atende a todos e a todas. Muito obrigada pela sua partilha. A aula vai ficar gravada na área de membros e disponível no nosso canal do YouTube por 42 horas para vocês assistirem e se beneficiarem dessa metodologia maravilhosa e ampliar seus conhecimentos de comunicação simples. Semana que vem, a gente tem um encontro marcado quarta-feira. Eu vou mandar mensagens em todos os nossos canais para aula sobre hierarquia com Carol Marede. Então, eu espero vocês na próxima quarta-feira da semana que vem. E muito obrigada, Josi, pela sua presença. Obrigada por toda essa partilha, compartilhamento aí com a nossa comunidade.
E eu espero que vocês apliquem a linguagem simples, usarem aquele checklist que a Josi compartilhou com a gente. E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia. Obrigada, Ide. Obrigada, meninas. Beijo, Carol. Obrigada, Carol. Tchau, tchau, Márcia. Tchau.